Fala galera, bem-vindo a mais um Além do Tatame. Hoje eu estou aqui com a presença de Gustavo Massaneiro, faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de judô e um dos maiores historiadores do jiu-jitsu aí do Brasil, né? Talvez do mundo, né? Obrigado, Gustavo. Bem-vindo aí, cara. Que isso, professor. Sempre que chamar, eu tô aí. Massa demais. Galera, antes da gente começar, segue o canal lá, curte a nossa página ali, comenta, manda pra galera que vai ser um bate-papo bem interessante. Gustavo, antes da gente começar a falar sobre a história do jiu-jitsu mesmo, eu queria que fizesse um breve resumo aí da sua história na luta mesmo, né? Você é faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de judô. Eu queria saber quando você começou, como você começou, aonde, qual foi sua jornada aí, tanto no judô quanto no jiu-jitsu, se foi ao mesmo tempo. Explica um pouquinho pra gente aí, cara. Cara, eu costumo dizer que eu não lembro quando eu não treinei, assim. Eu, quando era novo, eu nasci no Rio de Janeiro, né, muito novo. Na época, eu acho que era... Costumo dizer que eu acho que era moda botar o filho no judô naquela época. Eu comecei no judô num clube que chama Monte Sinai, que fica na Tijuca. Ele é perto, era perto na época da casa da minha avó e da casa da minha mãe também. E aí eu devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos, 4, 5 anos de idade só. Aí com uns 7, 8 anos a gente se mudou para Florianópolis e aí eu continuei no judô na Universidade Federal de Santa Catarina. Lá eles têm um dojo lá que sempre foi aberto para projetos para a comunidade universitária, para a comunidade do entorno ali da universidade. E eu era vizinho da universidade, sempre fui vizinho da universidade, boa parte da minha vida. Então eu continuei lá no judô uma época. Aí depois, alguns amigos me chamaram para fazer capoeira, eu fui fazer capoeira. Depois teve aquela época do filme do Matrix, eu fui fazer Kung Fu. Então, cara, eu sempre treinei alguma coisa, cara. Kung Fu, eu treinei uns 8 anos de Kung Fu, assim. Legal. E aí, acabei o colégio, né? E aí eu fui fazer Direito, né? E na época, o curso de Direito que eu estava fazendo era noturno. E tinha um colega meu lá, que chamava Eduardo Brasileiro, o cara treinava Jiu-Jitsu. Uhum. E aí eu não podia mais treinar Kung Fu, porque era no horário do meu treino lá e tal, e aí ele me chamou para treinar Jiu-Jitsu, né? Na época ele levava um notebook dele com umas lutas do Pride, a gente ficava assistindo luta do Pride lá na faculdade e tal, e aí ele me levou para treinar Jiu-Jitsu. E você tinha quantos anos? Cara, eu devia ter uns 18, 19 anos, por aí. Tipo, 2007, 2006 ou 2007, por aí. E aí, cara, me apaixonei pelo jiu-jitsu, assim, em primeira aula, assim, de falar. Então, eu comecei treinando com o professor Márcio Branco, lá em Floripa. E aí comecei a treinar direto, cara, Eu gostei tanto de jiu-jitsu que eu larguei a faculdade de Direito e fui fazer Educação Física. Maluco, né? Bastante. E aí, cara, nessa época eu tinha parado o judô uma época, né? E aí no curso de Educação Física tinha disciplina de judô também. Dentro do curso, né, de Educação Física, tem a disciplina de judô. Não sei, eu acredito que lá na UFSC ainda tem, aqui na USP eu não sei se ainda tem. Onde eu fiz tinha também. E aí eu meio que voltei pro judô. Claro, eu já estava treinando jiu-jitsu, né? Desde antes de começar a graduação em Educação Física. Mas estava parado no judô já, né? Tinha um tempo. E aí voltei com a disciplina de judô lá na UFSC a treinar judô de novo, né? Na verdade, esse meu professor de jiu-jitsu, o Márcio, ele era professor, ele também era faixa preta de judô. Então ele passava o judô pra gente também no treino, né? Na verdade, a gente fazia coisa de treino de vale tudo, tinha um monte de coisa que a gente fazia lá, né? Mas até aí, só para eu entender, você era que faixa no judô? Eu recomecei do zero, porque eu não sabia, mas não tinha mais minhas coisas do judô. Tipo, hoje sobrou lá em casa, minha mãe guardou só o kimono, eu acho que eu tenho uma faixa amarela lá. Não, mas nessa época que você voltou a treinar ali, você... Não, eu voltei meio do zero. Voltei meio do zero, entendeu? Tinha até, assim, quando a gente fazia disciplina lá, tinha a opção depois a gente fazer o exame de faixa no final do semestre para a primeira ali amarela e tal. Entendi. Mas eu nem cheguei, eu continuei treinando assim, meio como, assim, eu voltei a treinar judô, mas como uma coisa paralela ao jiu-jitsu, assim. Não estava olhando por coisa de graduação, porque eu gostava mais de luta de chão, gostava mais do jiu-jitsu mesmo.
Uhum. Eu descobri isso. Na verdade, quando eu comecei judô lá atrás, eu já sabia que eu gostava mais da parte de chão mesmo. Só que no judô não tem tanto, né? No judô é muito mais em pé, é mais... Quando a gente é criança, a gente mal faz, assim, finalização, estrangulamento, essas coisas, né? Sim. Mas é mais imobilização e tal. E então eu voltei pro judô assim meio paralelo assim, mas não tava eu não cheguei a me graduar nessa época na UFSC. Uhum. Eu também já não lembrava a minha graduação. Minha mãe perdeu minhas fotos da época que eu treinava judô quando era criança, então muita coisa dessa época eu vou te falar que eu não lembro nem o meu professor quando eu treinava no Rio, por exemplo, porque eu perdi. Era muito pequeno, né? E aí quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu nessa época, na verdade, porque assim como tinha esse treino para a comunidade universitária e comunidade do entorno da universidade, o meu professor de jiu-jitsu, como eu estava na graduação de educação física e como ele tinha feito educação física também, ele abriu um horário lá por esse projeto da comunidade do entorno para dar aula de jiu-jitsu. Aí ele me chamou na época da faixa azul para dar aula com ele. E eu fiquei meio que de auxiliar dele nesse projeto. Então foi meio que aí que eu comecei a dar aula, na verdade, né? Porque sempre que ele não ia lá para dar aula, eu meio que assumia, né? Então eu ficava de assistente dele quando ele estava lá, ou eu assumia no projeto lá quando ele não estava. E aí, enfim, aí teve todo esse processo da faculdade, continuei treinando, eu lutei, competição até a faixa roxa, mais ou menos, que aí eu tive uma lesão bem séria no joelho, né? Tive que operar 2 ligamentos. E aí, quando eu me formei na faculdade, né, a gente tinha que fazer o trabalho de conclusão do curso. E como eu já gostava dessa parte de história, eu tinha vindo do judô, eu conhecia bastante gente do judô, eu meio que algumas coisas que contavam da história do jiu-jitsu para mim não fazia muito sentido, porque eu olhava e tinha a mesma trajetória da história do judô, só que era contado de uma outra maneira, né? Então, pô, ainda eu vi aquela história do jiu-jitsu da Índia, do Konde Koma ser lutador de jiu-jitsu, ou Kimura ser lutador de jiu-jitsu, né? Não se falava muito de judô, assim, naquela época, né? E aí, quando eu fui me formar, o que eu quis fazer na época foi um trabalho para meio que falar sobre essa história do jiu-jitsu da Índia, era meio assim, né? Entendi. Então, na verdade, era para contar... o nome do trabalho chama Do Judô ao Gracie Jiu-Jitsu, em que eu faço uma retrospectiva histórica para mostrar o que foi criado no judô que a gente tem no jiu-jitsu, então que demonstra, né, que o jiu-jitsu vem do judô. E também eu também falo um pouco das diferenças do jiu-jitsu para o judô, do nosso jiu-jitsu para o judô, que é uma criação posterior, e até algumas coisas que foram se perdendo ao longo do caminho, né, com a parte filosófica do jiu-jitsu e tal, que é uma coisa que meio que foi sendo esquecida, né? Muita gente não sabe ou não se lembra, mas tem um livro do Carlos de 1945 por aí, e que o livro não tem uma técnica de jiu-jitsu, é só filosofia do jiu-jitsu. Filosofia. E, pô, é um material, cara, que, tipo assim, hoje provavelmente já perdeu direitos autorais, não sei, poderia ser facilmente republicado, né? Seria muito interessante para as pessoas lerem, porque muita gente fala que jiu-jitsu não tem filosofia hoje em dia, e para até fazer um resgate disso aí, né? Mas, enfim, aí eu me formei... Só para eu te interromper um pouquinho, para eu não perder isso aí, foi um TCC que você fez, né? Isso. Foi que ano? Ele saiu em 2012. Sem entrar muito em mérito do que ou que parte, mas de quando você escreveu e depois de tudo que você estudou, tem muita coisa, vamos dizer, que você errou ali ou não? Cara, tem... Ou que não errou assim, no sentido de errar, mas que você descobriu que não foi dessa maneira ou de outra, ou mudou alguma coisa. Tem detalhes pequenos, assim, eu diria, né? Tem algumas coisas, cara, que são assim, eu não tinha como saber na época, né? Então, por exemplo, aqueles, acho que são 12 mandamentos do Carlos Gracie, né? Que saiu no livro da Reila lá, atrás do livro. Na verdade, aquilo foi um outro cara que criou, entendeu? Então, aquilo ali não é bem filosofia do jiu-jitsu, né? Tipo, o Carlos talvez seguisse aquilo ali, mas, caramba, até esqueci o nome do cara agora. Foi o Pedro Valente até que me falou, pô, isso aí não foi o Carlos que criou, é um outro cara lá e tal. Mas, curiosamente, tinham livros de judô nos anos 50 que tinham aquilo ali. Tem um livro que eu tenho aqui em casa de judô de 1952, eu acho, que ele tem aquilo ali também no início, né? Então é interessante. Eu não sei dizer por que os caras... Era uma coisa da época, né? Provavelmente. Né? E o Carlos era meio ligado a essas coisas meio de
meio espirituais e tal. Então, né, até esse movimento desse cara que criou esse... chama The Optimist Creed, em inglês, que é a crença do otimista, né? Então, aqueles 12 mandamentos, na verdade, estão ligados a isso. Né? Esse é um exemplo, entendeu? Então, quando eu falo lá de filosofia, porque eu usei isso como exemplo de uma filosofia do jiu-jitsu e tal, né? Com esses mandamentos. E hoje eu vejo que é um erro. Mas, assim, de maneira geral, eu acho que várias coisas que estão ali ainda se mantêm, assim. Vamos dizer assim, o geral se mantém. Mas, claro, faz muito tempo, né? E, na verdade, isso foi uma das razões de eu ter ido para o Japão depois, né? Então, em 2012 eu me formei. Aí, início de 2013, eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei treinando lá na academia do Kron. Fiquei uns 3 meses lá. E aí eu já estava com o meu joelho uma situação bem complicada. Voltei e fiz a cirurgia do joelho. Aí fisioterapia, aquele processo todo, decidindo o que eu ia fazer. Eu já tinha ido uma vez para o Japão no aniversário da minha mãe, que ela resolveu ir para o Japão lá, tinha uma promoção. E aí eu resolvi que eu queria ir para o Japão. Principalmente por causa disso, cara, porque quando eu fiz o meu trabalho de conclusão do curso, eu não tinha mais onde pesquisar, assim, para ser bem sincero. Assim. Então eu tinha pegado tudo que era livro em inglês que eu consegui encontrar, peguei tudo que era livro em português que eu consegui encontrar, eu falei, cara, para onde é que eu vou encontrar mais coisas, assim. Aí as ideias, né? Vou pro Japão, ficar lá. Eu sabia que tinha uma biblioteca, a biblioteca do Congresso lá é muito grande, tem muita coisa, né? Foi da onde você mandou aquelas imagens lá? Tem várias coisas que eu tiro de lá. Tem várias coisas que eu tiro de lá. Aqui na academia tem os quadros ali. Sim, legal. Sim. E aí eu voltei dos Estados Unidos, que fiz a cirurgia, fiz a reabilitação lá e fui pro Japão. Aí fui pro Japão. E aí, como eu tava lá, eu falei, cara, tipo assim, parte do que eu investigo é a diferença do judô pro jiu-jitsu, né? E no Brasil, querendo ou não, uma coisa acaba influenciando a outra, né? Como que é treinar vamos dizer, na casa do judô, né? Que é a Kodokan, que foi criado pelo fundador do judô, que os caras lá seguem provavelmente o padrão mais tradicional, eu diria, do judô, né? Até hoje. Até hoje, assim. É porque é como se fosse a Kodokan. Hoje, quem tem mais força no judô é a Federação Internacional de Judô, né? Para dizer se vai mudar regra, se não vai mudar regra, se vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas a Kodokan ainda é como se fosse uma referência, vamos dizer assim, uma referência tradicional, uma referência espiritual do judô, né? Sim. Então você vai na Kodokan para você aprender a parte de kata, para aprender certas mudanças. Lá na Kodokan, por exemplo, eles não treinam com judogi azul, é só judogi branco e assim por diante. E quando eu comecei a treinar lá, minha cabeça era muito de pesquisador, assim, entendeu, cara? Eu chegava e falava assim, como é que amarra a calça? Como é que amarra a faixa? Como é que faz isso? Como é que é a sequência do programa deles? Porque lá eles têm programas diferentes para cada tipo de aluno. Se você acabou de chegar, você não sabe nada de judô, você tem um programa. Se você está no nível mais intermediário, você tem outro programa. Se você está no nível mais avançado, você tem outro programa. Então começa a turma com todo mundo junto e depois eles dividem em um determinado momento da aula. Como é que funciona o exame de faixa, que é um pouco diferente, por exemplo. Lá na Kodokan, hoje parece que mudou. Eu converso com algumas pessoas que às vezes vão para lá e parece que mudou um pouco depois que eu fui. Eu saí do Japão em 2016, então já vai fazer bastante tempo, né? 8 anos. Mas quando eu estava lá, por exemplo, uma coisa que era normal no judô antigo aqui no Brasil, na colônia japonesa e tal, é que parte do exame de faixa era você lutar, né? Então você junta a galera que está no mesmo nível e faz luta para decidir quem é que vai merecer a faixa, né? E lá na Kodokan, eles, além da parte técnica, eles ainda tinham essa parte, primeiro era a parte técnica, fazia rolamento, aí eles falavam o nome das projeções e tal, e depois tinha a luta. E aí, dependendo de quantas lutas você ganhar, se você empatasse, você ganhando pontuação para poder subir para o próximo nível. Aqui, né? No Brasil tinha isso uma época, né? Que você tinha que fazer X lutas e ganhar um tanto. No jiu-jitsu, você diz, ou no judô? Não, no judô mesmo. Lá eu lembro quando eu devia ser faixa azul de jiu-jitsu, mais ou menos, tinha bastante gente na academia que treinava judô, né? E eles sempre contavam ali o faixa preta ou até marrom ali que ia fazer o exame. Tem que, sei lá, não sei acho que eram 5 lutas, não sei se tinha que ganhar 3 ou 4, alguma coisa assim.
Hoje não existe mais também, mas aqui eu lembro que tinha isso. Não sei dizer Que exatamente eu saiba, quantas hoje lutas. não tem mais, mas eu não, hoje não eu sei sei que não tem, exatamente. mas na época eu lembro que tinha, eu lembro deles É. comentando alguma coisa assim. E aí eu fiquei esse tempo lá no Japão, eu fiquei 2 anos lá, no final dos 2 anos eu peguei a faixa preta lá na Kodokan. Eu acabei passando por vários exames de faixa lá, e claro, né, que nesse sistema que eles têm, se você já treinou judô antes, e pô, faixa na época era faixa marrom de jiu-jitsu, é claro que você vai estar muito adiantado com relação a outras pessoas, né, cara? Uhum. E também porque eu estava treinando todo dia lá, né? Então o sistema deles, você tem um mínimo de aulas que você tem que fazer antes de poder fazer o exame de graduação. E aí o exame de graduação é nesse sistema, e como tem exame de graduação todo mês, então você não precisa esperar até o final do ano para poder tentar fazer o exame. Né? Entendi. E aí fiquei lá treinando a Kodokan, acabei fazendo outras coisas também, treinei pouco jiu-jitsu, fui algumas vezes lá no Taka, que é aluno do Rickson lá, mas era muito longe de onde eu morava, e pô, demorava 1h30 para ir de trem, 1h30 para voltar, não conseguia ir sempre, mas fui algumas vezes lá. Também fiquei um tempo treinando no dojo lá da Embaixada dos Estados Unidos, que eu acho que é o único no mundo que tem, né? Então eu fiquei um tempo treinando com eles lá, porque eles treinavam um estilo de jiu-jitsu que também vem do judô, mas é uma outra parada, e aí eu tinha interesse. Eles treinavam judô também, né? Então às vezes eu treinava judô com eles lá também, mas eles também treinavam esse outro estilo de jiu-jitsu que também tem uma história meio parecida com o jiu-jitsu brasileiro, só que lá no Japão. E aí, como eu queria ver o que tinha parecido de diferente na parte de defesa pessoal, acabei entrando lá e treinando com os caras também, fiquei treinando lá também. Então eu treinava basicamente de segunda a sábado, né? E aí fiquei lá também pesquisando, né? Então domingo geralmente eu ia para a biblioteca lá do Congresso Japonês, aí ficava... E no início eu não entendia nada, porque eu não falava nada de japonês, né? Tipo, demorou um tempo até eu conseguir começar a engrenar, e hoje eu já consigo, assim, ainda que às vezes falar rápido e tal, eu tenho alguma dificuldade às vezes, principalmente porque eu saí do Japão em 2016, mas assim, para pesquisa eu consigo com alguma tranquilidade, né? Porque eu tenho tempo para pensar no que está escrito, para ver uma palavra ou outra que eu não entendi e tal. Aí fiquei de 2016 de 2014 até 2016, final de 2016 no Japão. Aí 2016 eu nem cheguei a ficar no Brasil, fiquei uma semana aqui, fui para a Alemanha. Aí fiquei lá em Berlim, fiquei 2 anos e meio morando em Berlim. E aí lá eu comecei a dar aula na Gracie de Berlim, lá, Gracie Berlim. O Felipe Cansado. Aí fiquei esses 2 anos e meio lá, 2 anos dando aula, faixa marrom e tal. Aí eu já tava, cara, eu acho que peguei minha faixa marrom foi 2010, por aí. Fiquei uns 8 anos, cara, treinando de faixa marrom. E aí, 2019, eu voltei. Aí foi por aí que eu conheci você, né? Naquele camp lá que o Marcel apresentou a gente, foi 2019 ou 2020 aquele camp? Foi 2020 foi a pandemia, né? Foi 2019. Foi 2019, então foi logo que eu cheguei. Foi logo que eu cheguei da Alemanha, que a gente se conheceu. E aí, eventualmente, você me deu a faixa preta. Nossa, e aí foi isso. Aí quando a gente voltou, eu e minha esposa voltamos para o Brasil, eu já tinha essa vontade de fazer o mestrado, né? De entender melhor, assim, porque a minha pegada, assim, tem bastante gente hoje pesquisando, né, a história do jiu-jitsu, do judô e tal, né? A minha parada, assim, eu queria escrever trabalho acadêmico, assim, sabe? Tipo, publicar em revista científica. Eu não tinha a menor ideia. Eu fiquei muito tempo fora da universidade, né? Então, quando eu estava na Alemanha ainda, eu cheguei a tentar uma bolsa de estudo para uma universidade lá no Japão, e os caras tipo assim, não passei, entendeu? Só que ninguém falou o que estava bom, o que estava errado e tal. E aí, quando a gente já estava pensando em voltar para o Brasil, eu entrei em contato com um professor aqui da USP, que é o Emerson Franchini, que é um dos maiores pesquisadores do mundo aí em termos de luta, treinamento para luta e tal. E falei com ele, eu tenho esse projeto que eu já tinha feito para enviar lá, que eu enviei para o Japão. Falei, eu tenho esse projeto, estou querendo fazer o mestrado, mas eu tenho esse projeto, não sei se o projeto é bom ou é ruim, mas eu queria fazer o mestrado, se desse para fazer com você e tal. Aí, quando eu voltei para cá, e por isso que eu vim para cá, para São Paulo mesmo. Para São Paulo. Para o mestrado. E aí,
Cara, no final deu tudo certo, assim, eu posso dizer, porque eu aprendi muito durante o mestrado para isso, né? Que é essa parte que eu gosto de fazer um trabalho acadêmico. Até então eu não sabia, entendeu? O que era bom, o que era ruim. Eu tinha um projeto, mas não sabia se o projeto era bom, se era ruim. Que no final virou o meu trabalho de mestrado, que já estava publicado também, que é contando a história do judô praticamente em termos assim de organização, como que se formou, como formaram as primeiras federações, que no final também tem a ver com a história do jiu-jitsu, né? Sim. E foi também nessa época que eu voltei, que rolou o lance de pandemia, mas um pouco antes da pandemia que eu comecei o projeto do podcast lá. Comecei a falar sobre a história do judô, história do jiu-jitsu, me arrisquei no aikido, convidei pessoas de outras lutas japonesas lá, como eu tinha morado no Japão, né? Cara, e deu bem certo, assim, eu acho, porque eu sou convidado pelo pessoal do aikido às vezes para fazer algumas coisas, para dar palestra, para mesa redonda, né? Interessante, né? Porque eu não tenho nada a ver com Aikido assim, mas os caras me chamam e tem funcionado bem, assim, né? E acabei com essa história do podcast conhecendo um monte de gente, assim, né? Que antes eu nunca imaginei que eu teria oportunidade de conversar, né? Já conversei com o mestre Flávio Bering, João Alberto Barreto, Pedro Valente, até o Ian Berg, que eu já tinha conhecido muitos anos antes, né? Que uma vez eu fui no Rio treinar com aquele meu professor, o Márcio. Uma vez a gente foi no Rio, a gente foi lá na X-Gym, quando eles estavam na X-Gym ainda. Eu conheci o Ian naquela época, mas ele nem se lembrava, né? Mas aí hoje também converso com ele e tal, fui conhecendo, como eu falei, gente do Aikido, teve professor de Aikido que mora em Londres, que quando veio aqui na academia, perguntou se tinha como usar a academia para fazer seminário aqui. Então acabou que eu fui criando uma rede de contatos que através desse podcast aí que eu nunca imaginei que fosse rolar. E aí, a partir disso, cara, já publiquei artigo em revista internacional, capítulo de livro patrocinado pela Unesco, várias coisas assim que acaba que eu acabo não divulgando muito, porque não é um trabalho, como é que eu vou dizer? Eu divulgo, mas não é como se eu estivesse vendendo um livro, nada nesse sentido, né? Que é muito diferente, né? Você vender o livro na Amazon e tal, né? Mas praticamente tudo que eu fiz tá meio que de graça, assim, né? E você pensa em escrever um livro, alguma coisa assim? Já tem alguma ideia sobre o que seria ou não? Então, o livro que eu tenho agora para fazer é o livro da história do judô do Brasil, porque eu vou aproveitar muita coisa do seu trabalho, do mestrado, né? Mas agora eu estou engajado no projeto do doutorado e enquanto eu não terminar o projeto certinho, eu não vou dar continuidade, aí depois eu vou. Entendi. Porque aí eu tiro um pouco o trabalho de mestrado, querendo ou não, ele tem muita coisa acadêmica ali que para um livro não é tão relevante, né? Você falar de método e tal, e às vezes dá para você também fazer uma linha do tempo mais bem organizada, né? Mas querendo ou não querendo, escrever sobre a história do judô no Brasil, escrever sobre a história do jiu-jitsu e vice-versa. Que até os anos 50 era a mesma coisa, entendeu? Nós vamos até entrar nesses assuntos aí, né? Que são as histórias polêmicas ali, né? Eu acho que, cara, eu comecei jiu-jitsu em 95, né? Então eu sempre ouvi uma história ali, e depois que fui ouvindo outras, aí você começa. Eu acho que algumas coisas. Cara, eu respeito demais a família Gracie, né? Eu acho que se a gente está aqui hoje falando, a gente tem que agradecer eles, né? Porque senão a gente não estaria aqui, eu acho, conversando sobre jiu-jitsu. Mas muita coisa da narrativa deles, que eu acho ótima também, que foram muito bem contadas, né? Talvez não sejam daquela maneira. Então vamos começar no seguinte, você até falou um pouquinho ali, né, da sua... Quando você fez o TCC, né? Que a vida inteira eu ouvi que o jiu-jitsu veio da Índia, né? Depois foi pro Japão e tal. Então, a primeira coisa seria essa. Da onde que veio o jiu-jitsu? Acho que não foi da Índia, né? Não, o jiu-jitsu ele veio do Japão, né? É que essa história da Índia ela foi usada para várias lutas, né? Então, Kung Fu tem a mesma Tem um história. motivo ou não? Ou Então, simplesmente... porque eles fazem a trajetória como a trajetória da migração do budismo, né? Indo da Índia até a China, até o Japão. Então, por isso que eles fazem a conexão com os monges budistas, entendeu? Só que o problema é que, historicamente falando, o jiu-jitsu clássico japonês mesmo, não o nosso, né? Ele não é tão... assim, ele é antigo, mas não é tão antigo quanto essa história faria parecer, entende?
Entendi. Então, a gente está falando ali de 1540 e tal. Uhum. 1540 nem o nome jiu-jitsu ainda, né? É só Uhum. os estilos de jiu-jitsu clássico japonês. Mas é só a gente ver, cara, assim, pelo que é o nosso dia a dia no jiu-jitsu, entendeu? Uhum. Então, foi no Japão que criaram um tatame específico para você treinar. Foi no Japão que criaram esse uniforme que a gente chama de kimono, que é específico para treinar. Foi no Japão que criaram as faixas com cores diferentes para determinar a graduação e por aí vai, entendeu? Uhum. Então, assim, o que da Índia, assim, qual é a palavra indiana que a gente usa para uma técnica de jiu-jitsu? Qual é, entendeu? Não existe assim muito isso. Uhum. E aí a gente entra no segundo problema, né? Porque se a gente falar, ok, jiu-jitsu veio do Japão, até aí é relativamente fácil você achar quem concorde, mas aí o problema agora é falar que o jiu-jitsu nosso veio do judô. E Que aí era é uma que outra entra o pergunta, problema. né? Era uma outra pergunta que eu E ia aí que fazer, né? entra o problema, porque cara, é difícil quem queira realmente estudar o que eram esses estilos de jiu-jitsu, entendeu? Lá do Japão. No Uhum. sentido assim, não era um estilo, era 100 estilos. Cada um tem a sua característica, cada um tem os seus métodos. Existe muita confusão na cabeça das pessoas, né? Então, por exemplo, o estilo que a gente tem de jiu-jitsu clássico japonês, mais antigo ainda hoje praticado no Japão, é um estilo que chama Takenouchi Ryu. Por que o nome dele é Takenouchi? Porque o Takenouchi ou Takeuchi é o nome de uma família que criou esse Uhum. estilo. E até hoje, em linhas e linhas de gerações e gerações e gerações, ainda é um membro da família que é o responsável Que por legal. esse estilo, entendeu? E ele fica numa região que chama Okayama, lá no Japão. Inclusive, é uma região interessante porque, numa determinada época do judô, é um dos centros de desenvolvimento da luta de chão lá no judô, né? Uhum. Então, Okayama, que era onde morava o Kanemitsu Yaichiroe, que foi o professor de um cara que lutou com Hélio Gracie chamado Yasuichi Ono, esse cara foi muito importante para o desenvolvimento da luta de chão. Agora, vamos pegar o exemplo do Takenouchi Ryu. O Takenouchi Ryu, ele foi criado numa época, cara, tipo assim, Japão feudal, passando por um período de guerras entre clãs, entre territórios, entendeu? Um país que ainda não estava unificado. Uhum. Então, o que você imagina que tem de técnica, cara? Você tem uso de técnica com espada, assim. Quando que a gente treina espada no jiu-jitsu brasileiro? Não existe isso. Tem técnica com bastão, técnica com alabarda. Tem técnicas que são, por exemplo, você está numa situação que você tem você está cozinhando uma coisa, o cara te ataca e você usa a tampa da panela para panela de ferro, assim, né? E joga a panela de ferro no cara. Tem técnicas que é tipo assim, com um guarda-chuva antigo, que o samurai andava assim, e aí você usa o guarda-chuva para defender um ataque com uma espada, entendeu? Então, cara, isso é muito Entendi. fora da nossa realidade do jiu-jitsu, sabe? Aham. Assim, as coisas não casam, entendeu? Então, Entendi. quando você para analisar como é cada um desses, como é cada um desses estilos, quais são as características que eles têm, como é que eles funcionam, não tem nada a ver com o que a gente faz, né? Uhum. É claro que, assim, tudo passa por um processo histórico de se desenvolver e chegar até onde chegou, né? O Jigoro Uhum. Kano, quando ele criou o judô, ele não tirou a coisa do ar, não é isso, né? Mas o que ele fez? Qual foi a mudança que ele fez? Primeiro que ele trouxe uma ideia de esporte e educação física para o jiu-jitsu, que até então não existia. Eu digo esporte e educação física no conceito ocidental que foi criado mesmo. Uhum. Então, o conceito, a ideia de esporte ou o esporte se desenvolveu historicamente na Inglaterra, o conceito de educação física se desenvolveu na Alemanha, de ginástica se desenvolveu na Alemanha, e o Jigoro Kano ele conheceu essas coisas, ele pega tudo isso, pega aquele jiu-jitsu que existia até então, olha essas características esportivas, que já existiam algumas, e junta tudo isso. Por isso que ele junta várias escolas de jiu-jitsu, porque ele começa a pegar, olha, esse aqui tem, vamos dizer, né, um seu Enage, esse outro tem um Kataguruma, esse outro tem isso, esse outro tem um Tomoe-nage, esse outro tem uma chave de braço assim, esse outro... Quais dessas técnicas elas conseguem funcionar de maneira muito eficaz em combate entre lutas de estilos como se fosse um esporte, que aí é desarmado, né? Então por isso que a gente não tem técnica de adaga, espada, não sei o quê, porque essa era a ideia. Então a gente vai pegar isso e vai colocar num ambiente que é um ambiente de luta entre dois caras de estilos diferentes, sem armas.
E como é que você vence? Você vence derrubando o cara, você vence estrangulando o cara, e vai ter uma sinalização. O cara dá os tapinhas, o árbitro sinaliza, o cara apaga e tal, e tem algumas regras, não é uma coisa completamente sem regras, né? Então, é claro que essas disputas começam antes do Jigoro Kano, mas ele pega isso e formata desse jeito. E a outra coisa que ele faz é o seguinte, então, imagine que você fosse treinar um estilo clássico de jiu-jitsu. Então você ia lá aprender a jogar a tampa de panela no cara, defender a espada com guarda-chuva, não sei o quê, tudo isso aí. Aí lá na frente ia ter uma disputa entre escolas. Aí você agora é um representante daquela escola, mas você já aprendeu isso tudo. E aí agora você vai começar a pegar a ideia de como você vai lutar esse jiu-jitsu meio esportivo, vamos colocar assim. Entendi. Então por isso que eu falo que o Jigoro Kano inverteu a pirâmide. Então não é que no judô não tenha técnica de defesa pessoal, mas você começa, a sua base vai ser no esportivo. No esportivo. E aí você vai chegar na parte de defesa pessoal com o tempo, né? Depois que você aprende a base você aprende rolamento, você aprende fuga de quadril, você aprende tudo isso, né? Que a gente tem no jiu-jitsu também. Então você aprende essa base, você aprende um currículo que ele é um currículo técnico que vai te servir para esses desafios. E depois você tem técnica de defesa pessoal. Tanto é que muita gente do judô nem chega a aprender a parte de kata, porque isso vem, em termos de graduação, vem depois que você já está na faixa preta, né? Na verdade, o exame da faixa preta é Nage no Kata, que é um kata que já é meio próximo dessa formatação curricular para esses desafios, né? Então, por isso que eu sempre falo, quando eu falo o que o Jigoro Kano fez, ele inverteu a pirâmide. Então, antes você ia ficar aprendendo um monte de coisa que não tinha nada a ver com lutar mesmo, o duelo, um contra o outro, se desarmar. Um contra um. E aí, ele inverte, ele fala, não, primeiro você começa assim, você cria uma base sólida para não se machucar nesse processo, então aprende como cair, aprende como fazer as coisas. A gente tira alguns elementos muito perigosos, né? Que aí entra uma coisa que eu sempre falo, né? Tem muita coisa que se desenvolveu historicamente que hoje a gente trata como natural. Então, por exemplo, você não vai ver num campeonato de jiu-jitsu o cara fazendo um seoi-nage, vamos supor que ele faça, com a palma da mão do adversário virada para cima para quebrar o braço do cara no ar, enquanto está arremessando ele. Isso é uma coisa que o Jigoro Kano pensou. Ele falou, olha, vamos tirar isso aí, porque tinha. Vamos tirar isso e fazer o seoi-nage só com o braço rodado para dentro, porque aí você não machuca o cara quando você arremessa ele. E aí, com o tempo, isso vai se tornando natural, e a gente não para para pensar que em algum momento alguém teve que parar e falar assim, não, peraí, esse aqui pode, aquele ali não pode e tal. E aí, essa formatação do judô, essa base do judô, é o que chegou pra gente. Que aí depois vai virar o jiu-jitsu, que aí tem várias pessoas que desenvolveram esse jiu-jitsu. Não foi só a família Gracie, mas não dá pra gente negar que a família Gracie é vamos dizer, a única tradição que sobreviveu disso aí. E que criou suas próprias ideias, entendeu? Dentro desse processo. Para a gente falar o grosso modo, então, tinha o jiu-jitsu, do jiu-jitsu veio o judô, do judô veio o jiu-jitsu de novo. É o jiu-jitsu que a gente pratica ali, né? Mais ou então, menos. O nome jiu-jitsu, às vezes, é o que atrapalha, né? Mas por isso que eu falo geralmente jiu-jitsu clássico, japonês, o judô e o jiu-jitsu brasileiro. Que é o que a gente pratica. Porque, na verdade, esse um jiu-jitsu brasileiro específico nosso, vamos dizer assim, um currículo de jiu-jitsu criado para a prática no Brasil já existe desde o início da década de 30. Mas, na verdade, desde o meio de 1926 já tem o primeiro manual, que foi feito não pelos Gracie, né, mas pelos militares. Se for falar de jiu-jitsu brasileiro, a gente já consegue falar de jiu-jitsu brasileiro em 1926 já, como uma coisa específica, assim. Então é muito tempo, né? Já tem, vai 100 anos se a gente só botar... Parecida com esse jiu-jitsu que a gente pratica. Parecido. Diferente, mas bem parecido. Não, já. Sim. Mas já nessa linha aí. Entendi. Legal. Já respondeu essa dúvida aí da onde que veio, né? Se o jiu-jitsu veio do judô, o judô veio do jiu-jitsu. Então, acho que você explicou bem aí. É que quando fala jiu-jitsu, cara, sempre acontece de alguém confundir, porque você fala assim, o judô veio do jiu-jitsu. Então, como é que o jiu-jitsu veio do judô? Não faz o menor sentido, né? Sim. Então, é o que eu falo assim, hoje a gente teria que, na verdade, classificar isso de alguma forma para evitar essas confusões. Então, tem o jiu-jitsu clássico japonês, tem o jiu-jitsu brasileiro, tem outros milhares de tipos de jiu-jitsu que surgiram, cara. Tem o jiu-jitsu que surgiu lá nos Estados Unidos uma época, né? Que aí... Eu até comentei lá no Connect Cash, né? Que o Keenan Cornelius foi lá e encontrei um American Jiu-Jitsu aqui. Sim. Entendeu? Só que não tem ligação nenhuma, cara, aquilo ali com o que ele tá fazendo hoje. O que ele tá fazendo hoje veio do Brasil, foi formado no Brasil, que é o que eu falei, com quase 100 anos aí, quer dizer, de formação tem até mais, né? Se for contar o Maeda, todo o pessoal que chegou no processo, tem mais de 100 anos esse desenvolvimento.
E aí chegou para ele lá e ele faz essa conexão, porque o termo jiu-jitsu se tornou excessivamente abrangente. Então fica difícil se você não parar para dizer qual jiu-jitsu você está falando, aí vai causar confusão mesmo, não tem jeito. Ô, Gustavo, e hoje esse resumo que você fez ali, né, do jiu-jitsu, ali depois o com o Jigoro Kano e depois o jiu-jitsu que a gente pratica aí. Isso é um consenso hoje entre a galera que estuda aí, que pesquisa ou não? Vocês conseguem chegar Cara, nesse mais de ou maneira menos geral é assim mesmo, assim, não tem muito como você fugir disso, né? Fugir disso, entendeu? Porque assim, o Maeda, por exemplo, o Maeda era professor de judô, cara. Assim, não tem, ele não tem como você evitar isso. Então, o Maeda, ele entrou na Kodokan, que é essa escola fundada pelo Jigoro Kano em 1897. Antes disso, ele treinava sumô, era competidor com sumô, então ele tinha uma base boa em pé, de projeções. Ele começou a estudar judô quando ele foi para uma escola em Tóquio chamada Waseda, que hoje é uma universidade também. Pouco depois que ele estava lá, ele se transformou numa universidade. Inclusive, quando eu morei no Japão, cara, eu morava praticamente do lado de onde ele dava aula, só que não existe mais a construção, né? Que legal. Eu só fui descobrir isso muito tempo depois, quando eu consegui o mapa da época dele lá com o lugar das coisas lá na universidade. Mas eu morava lá no Japão, do lado da Universidade de Waseda. E ele dava aula de judô já no Japão, então ele deu aula em escola de judô e tudo, então ele ensinava esse currículo do judô. O problema é que quando ele sai do Japão, que ele vai para os Estados Unidos, o nome judô as pessoas não conheciam direito. Tanto é que nesse meu trabalho de conclusão de curso lá no curso na graduação em Educação Física, eu mostro que o Yamashita, que era um outro aluno de Jigoro Kano, que foi o primeiro a ir para os Estados Unidos, ele começa a dar aula numa academia militar lá nos Estados Unidos, eles estão chamando de jiu-jitsu. E aí, em um determinado momento, essa academia esses jornalistas que estão fazendo essa matéria, eles vão no jornal e falam, olha, pessoal, a gente se confundiu, não era jiu-jitsu, era judô. Entendeu? Só que isso também não adianta, porque depois voltam a chamar de jiu-jitsu de novo. Então, assim, o Tsunoejiro Tomita, que era outro aluno de Jigoro Kano também, chamavam de jiu-jitsu, todo mundo chamava de jiu-jitsu. E no início eles até usavam judô, só que as pessoas não sabiam a diferença. Ninguém sabia diferenciar o que era jiu-jitsu, o que era judô, e tinham muitos manuais na época de jiu-jitsu. Então o nome jiu-jitsu era o conhecido, judô ninguém sabia direito o que era, né? Então com o tempo eles acabaram adotando esse termo mesmo. Eu ouvi já não sei aonde, mas eu já ouvi uma história que, aí você me fala se tá certo ou não, que o Maeda, né, ele começa, e não só ele, mas como outros, eles começam a usar o nome jiu-jitsu por conta dos desafios de botar de vale tudo na época, e o Jigoro Kano era contra, ou não tem nada a ver, contra usar o nome judô, não tem nada a ver isso. Assim, ele era contra, né, na verdade. O Jigoro Kano, ele era contra a luta profissional. Luta profissional. Por quê? Ele era muito próximo do movimento olímpico. E nos Jogos Olímpicos, antigamente, na verdade, supostamente, até muito recentemente, você só podia participar dos Jogos Olímpicos se você fosse amador. Atletas profissionais não podiam participar dos Jogos Olímpicos. Hoje, o conceito de amador nosso ele é muito diferente de antigamente. Então, tem até um caso histórico de um cara que foi participar dos Jogos Olímpicos em alguma modalidade, não lembro o que era. Ele ganhou a medalha de ouro e descobriram que ele era jogador profissional de beisebol, que era outra coisa, não foi o que ele participou nos Jogos Olímpicos, e tiraram a medalha dele, entendeu? Porque não podia ser atleta profissional. Então, como o Jigoro Kano conheceu, como eu falei, ele conheceu essa ideia de esporte, educação física e tal na Europa, e ele começou a fazer parte do Comitê Olímpico Internacional. Ele também foi o fundador da Associação Japonesa de Esportes Amadores, o Jigoro Kano, ele é conhecido como o pai da educação física no Japão. Então, ele era contra lutas profissionais, que era você viver como lutador. Então, você luta no ringue, você ganha uma bolsa para entrar para lutar, ganha uma grana se você vencer, as pessoas pagam ingresso para entrar para assistir, tem casa de apostas, que ele era contra isso. Uma das razões que ele era contra isso era que o jiu-jitsu, quando ele começou a treinar jiu-jitsu no Japão, o Jigoro Kano, muitos professores de jiu-jitsu estavam sobrevivendo disso, porque antes os caras eram samurai, acabou esse período samurai, eles ficaram sem emprego, e os caras não tinham o que fazer, começaram a realizar esses eventos de entretenimento, luta profissional, e para a sociedade japonesa aquilo ali foi tipo assim, os caras estão vendendo a alma, entendeu? Os caras estão se deturpando, porque os caras tinham aquela visão, teoricamente, do guerreiro japonês como um cara samurai, nobre e tal, e aí, de repente, os caras estão lutando no ringue em troca de dinheiro, entendeu? E aí, essa é uma das razões de Jigoro Kano ter escolhido o termo judô,
Então é claro que se alguém fosse fazer uma luta profissional de judô, ele não ia ficar nem um pouco satisfeito, né? Até um sobrinho dele, uma época, organizou umas lutas, uns eventos de boxe contra judô no Japão, de luta profissional e tal. A questão é que o Jigoro Kano não tinha todo o controle que as pessoas imaginam. Depois de uma certa época, a Kodokan virou uma fundação que tinha um conselho e tinha várias coisas. Então não era nem tudo ele simplesmente determinava e acontecia. Entendi. E sobre essa questão especificamente, tem um texto dele em que ele fala: olha, eu sei que tem pessoas fazendo lutas profissionais para divulgar o judô fora do Japão e tal, eu não acredito que isso seja o melhor caminho e tal, e tal, e tal, mas não existe nenhuma indicação de que, de alguma maneira, por exemplo, primeiro a gente sabe que ele sabia que os caras estavam lutando, certo? O Maeda, ele lançou 2 livros contando das lutas dele que ficaram famosas no Japão. Então, assim, não tem como não saber. Não tinha como esconder, né? Ele conta, assim, claro, o Maeda conta em 2 livros de 1912 claramente que ele estava fazendo lutas profissionais, e ele nem usa jiu-jitsu, ele usa judô no livro dele, né? Que aí já mostra mais ou menos, né, que ele estava... Para o público japonês ele escrevia judô, porque o público entendia o que era judô. Para o público estrangeiro ele falava jiu-jitsu. Então eles sabiam, assim, que o Jigoro Kano sabia que eles estavam fazendo essas lutas, ele fazia vista grossa, tipo assim, se era fora do Japão ele não tinha muito o que fazer com relação a isso. E o Maeda fala no livro, num desses 2 livros que ele escreveu junto com um amigo dele, que na verdade ele mandava os telegramas enquanto ele viajava e o amigo dele escrevia o livro, que o amigo dele virou escritor lá no Japão. Ele falava que no início ele não sabia como divulgar o judô, porque a forma como ele estava tentando divulgar o judô, que era muito tradicional japonesa, os ocidentais não conseguiam, não tinha aderência dos ocidentais, o pessoal não gostava, entendeu? Tipo assim, imagina, você vai e ensina defesa de espada com as 2 pessoas ajoelhadas e tal, e cara, no Ocidente todo mundo era muito prático nessa época, entendeu? O cara falou assim, a gente quer usar isso pra polícia, pra que me serve esse negócio que você tá me mostrando, entendeu? E o Maeda, o que me parece é que quando ele se muda pra Inglaterra, que ele conhece vários caras ali que fazem parte da história do jiu-jitsu na Inglaterra, como o Yukio Tani, o Taro Miyake, o Koizumi, até aparentemente eles conheceram já nos Estados Unidos. Enfim, parece esses caras eles encontraram uma fórmula boa de ensinar no Ocidente que ele acabou adotando. Então, aí já começa, vamos dizer assim, a raiz do nosso jiu-jitsu, que é um pouco diferente do judô. Porque eles começam a adaptar tudo aquilo. A gente vai usar as defesas, a forma de defesa pessoal, mas não pode ser aquela do Japão, tem que ser uma outra. Tem que ver coisas que eles têm problema, eles precisam... Quais são os tipos de agressão que tem aqui no Ocidente que eles vão achar interessante? Então você pega os manuais e vê mais ou menos, e você começa a usar aquelas mesmas técnicas que você tinha, mas em tipos de formas de agressão diferentes, contextos diferentes e tal. Aqui no Ocidente ninguém quer se defender ficando, porque no Japão se senta ajoelhado e tal. Aqui no Ocidente não tem isso, tira, entendeu? No judô, no início, não tinha defesa para arma de fogo. Aqui no Ocidente tem essa coisa de arma de fogo. Então, como é que vai defender de arma de fogo? Defende assim, assado e tal. E aí, meio que ele vai adotando isso. Então, quando ele chega no Brasil, ele já chega ensinando o judô, só que com essa parte de defesa pessoal que foi toda desenvolvida já quando ele estava fora do Japão. Não só por ele, mas por algumas pessoas também que ele encontra na Europa e em outros lugares. Mas se a gente pega assim nos jornais, né, tem as apresentações do Maeda com a lista do que eles faziam, né? Cara, aquilo ali parece que você tirou do livro do Hélio Gracie com o Rorion, entendeu? Defesa de bastão, de ataque de bastão pela frente, defesa de arcão pelas costas, defesa de faca, de não sei como. Cara, tipo assim, ó, você olha, parece que tiraram do livro, entendeu? Se você pegar o anúncio do Maeda, 1914 e 15 no Brasil, e você fala, quais são essas técnicas? Você abrir o livro do Hélio Gracie, vai ter um nome que vai te sugerir aquilo ali, entendeu? Eu não estou dizendo que é a mesma técnica, eu não sei, entendeu? Não tem como ver. Eu até tenho um livro do Maeda com algumas das técnicas, e tem coisas parecidas e tem coisas diferentes. Mas o que eu quero dizer é, pelo menos, vamos dizer, a ideia do que seria o jiu-jitsu, os Gracie, eles pegam não do Jigoro Kano e do Japão, eles pegam do Maeda, que já traz com uma coisa um pouco diferente.
Outra coisa que aparentemente o Maeda trouxe também desse período dele na Europa, né? Essa coisa de você dar aula particular, né? Você ensinar como aluno particular e tal, que era uma coisa que quando ele chegou na Inglaterra, em Londres, ele encontrou nessa escola de jiu-jitsu de Londres. E ele por um tempo, ele deu aula lá. Então, assim, o que me parece, claro que algumas coisas a gente pode ter certeza, algumas coisas a gente não tem. A gente não tem como entrar na cabeça do cara e dizer o que ele estava pensando. Mas, assim, sim, o que me parece é que ele, nessas viagens que ele deu ao redor do mundo, ele foi encontrando uma fórmula de ensino do judô, chamando de jiu-jitsu, que tivesse mais apelo a quem não era japonês. Né? Entendi. E ele foi ensinando isso em todos os lugares, né? Inclusive a forma de divulgação, que era através das lutas de ringue. Tem um momento do livro dele lá, que ele escreveu com esse amigo dele, que ele fala, cara, lá ele já tinha viajado para alguns lugares dos Estados Unidos, já tinha feito várias coisas, ele falou, cara, como é que eu não me dei conta que eu estava tentando promover o judô da maneira errada, entendeu? Assim, se eu soubesse que era assim que os ocidentais, os americanos, enfim, gostavam do judô, eu teria começado a ensinar assim antes, porque, cara, eles passaram muito aperto financeiro, entendeu? Porque por causa disso, entendeu? Entra aluno, cara, qualquer professor de luta sabe como é que é, entra aluno, sai aluno, e aí ele tinha que ficar fazendo luta profissional quando tinha, entendeu? Outro problema que eles tinham é que eles não falavam inglês, então eles chegavam lá, assinavam um contrato de luta e os caras passavam a perna neles. Sem saber nada. Dinheiro, entendeu? Então tinha todas essas coisas, né? Você vê que o Maeda ele ficou tão ressabiado com esse negócio de contrato, cara, que teve uma época que ele não queria assinar quase nenhum contrato de luta, deixava os caras irem antes dele para ver se ia rolar legal. E quando ele chegou no Brasil, na verdade, quem, vamos dizer, patrocinou ali, ou vamos dizer, organizou esses primeiros eventos deles aqui no Brasil foi um cara chamado Pascoal Segreto, que era um promotor de lutas e tal, e que conseguiu fazer coisa para eles, né? Eles não tinham tanta autonomia no início, porque, claro, cara, chega no Brasil, não necessariamente, Maeda falava uma coisa meio espanhol, meio português, meio inglês, assim, né? E então o nosso jiu-jitsu, a gente poderia dizer que vem de um judô adaptado para o Ocidente. Entendi. Entendeu? Um judô que foi aculturado a partir de padrões que são ocidentais. Foi moldado ali, né, para o Ocidente, mais ou menos. Isso, moldado para ensinar gente de fora. E aí, claro, depois, historicamente, se a gente for ver, tem um momento em que a galera no Ocidente começa a se interessar pelas coisas do Japão, budismo, não sei o que lá, e aí as pessoas querem que o judô seja mais japonês. Né? Anos 60, 70, aí tem filme de arte marcial, e aí o cara vai querer, entendeu? E aí começa a ter esse interesse dos ocidentais pelo que vem do Oriente e juntar tudo. Tipo assim, eu quero que esse jiu-jitsu, esse judô, seja o mais oriental possível. Né? E aí isso muda um pouco esse paradigma, né? Mas por uma boa parte do tempo, por exemplo, se você fosse contratar lá imagina, né? Início do século XX, lá Maeda chega em 1915 no Brasil e os caras querem contratar ele para dar aula na polícia, eles querem técnicas que a polícia vai usar, entendeu? Não é, vou te ensinar que é uma defesa de ataque de espada japonesa. Pô, o cara fala, mas quando que eu vou encontrar esse cara na rua? Não existe isso, entendeu? Então, é isso, assim, não dá para dizer que é um jiu-jitsu porque, tipo assim, que tem um caminho fora do judô para chegar no nosso jiu-jitsu por causa dessas modificações do Jigoro Kano que são bem marcantes, assim, são diferenciais grandes do que vinha antes, né? Claro que algumas dessas características que o Jigoro Kano colocou no judô você encontrava aqui e ali, mas ele juntou tudo numa coisa só. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para dizer que o jiu-jitsu brasileiro ele é judô, é igual ao judô, como às vezes o pessoal do judô quer dizer. Não, isso aí é judô, é só parte de luta de chão do judô. Não é por causa disso, porque teve muitas modificações e reformulações, entendeu? Inclusive da própria Academia Gracie, cara. Tipo, se você pega os manuais antigos do Exército, claro que vai ter muita coisa parecida, assim. Várias técnicas vão ser as mesmas até. Mas tem muita coisa diferente, entendeu? Tem muita coisa diferente. Até se você pegar tem um conjunto de técnicas que o Hélio lançou em 52, eu acho, logo depois que ele lutou contra o Kimura, numa revista chamada O Cruzeiro, ele lançava, acho que semanalmente, eu acho, ou mensalmente as técnicas. Ele botou lá o conjunto lá de 30 e tantas técnicas lá. Se você comparar aquilo ali com o livro dele lá dos anos 2000, ali com o Orion, cara, já tem coisa diferente, entendeu?
Então é um processo, entendeu? Que você vai adicionando certeza. coisas que funcionam, descartando coisas que você vê que não tem mais sentido, e por aí vai, né? Então não é só simplificar, não, o jiu-jitsu brasileiro é judô. Não é, cara, porque teve um processo de transformação muito grande, né, cara? Claro, tem muitas coisas que vão ser iguais porque vem dali. Mas Não, tem até muita coisa hoje, né? diferente. Até hoje isso aí eu comecei a treinar ano que vem faz 30 anos. Cara, já mudou demais, entendeu? Uso de lapela, antigamente não existia isso, né? Até pontuação, muda demais, muda o jeito de lutar, muda o jeito de... né? Tem muita coisa que Que é vai... uma característica do esporte, né, cara? Tipo, todo Com esporte, certeza, todo esporte. o atleta ele vai vencer dentro da regra que ele tem no livro de regras, entendeu? Então, se determinadas coisas te derem vantagem, você vai procurar aquilo ali. E se por um lado o jiu-jitsu ele tinha em alguns momentos até mais liberdade de regra do que o judô, por exemplo, o judô foi deixando de usar algumas coisas que se mantiveram no jiu-jitsu, ou o jiu-jitsu foi criando coisas só pelo fato de que existiam regras específicas para propor aquilo, né? Por exemplo, do judô você não tem uma hierarquia depois que você passou a guarda do que vale mais ou menos. Se você está na montada, se você está cruzado nos 100 quilos, para o judô tanto faz, tudo é bom. Agora no jiu-jitsu não. No jiu-jitsu a gente tem uma hierarquia de progressão no chão, cara, que é muito, vamos dizer assim, é muito inteligente. É muito e torna a luta de chão mais interessante, na minha opinião, até para quem está praticando, cara. Sim, com Porque certeza. você chegou nos 100 quilos, não acabou ali. Você ainda tem para onde ir, você ainda quer progredir posição, você tem um objetivo, entendeu? No judô, cara, se você chegou do lado e você segura e pom, então vale a pena você arriscar, tentar finalizar ou qualquer coisa. Assim, isso muda muito na cabeça, não só da parte esportiva que eu digo na competição, mas no próprio academia, entendeu? Você vai treinar do jeito que você vai executar, né? Sim. Então, isso deu uma travada aí, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, mas deu uma travada. Agora, você não vai treinar um negócio que você não faz, né? Sim. Não faz nem sentido, né? Sim. Ô, Gustavo, e falando um pouco continuando do Maeda aí, né? Tem a história eu já ouvi várias vezes, né? Da galera que... Assim, a história que a gente ouve e ouviu é que o Carlos aprendeu com o Maeda e depois passou para a família, né? E eu já ouvi muita gente falando, o Carlos nem conheceu o Maeda, ou o Carlos conheceu o Maeda, mas nem treinou com o Maeda. O Carlos era pequenininho, mal conheceu o Maeda. Várias diferentes formas ali, desde que ele não conheceu até que ele foi aluno do Maeda realmente. E aí eu queria que você me contasse isso... queria que você me falasse sobre isso. Foi, não foi? Conheceu, não conheceu? Qual que é a história do Carlos com o Maeda aí? Cara, o Carlos, ele conheceu, assim, algumas coisas que a gente tem de certeza por documento de jornal. Uma coisa é que o pai do Carlos, ele realmente foi empresário de um dos eventos que o Maeda se apresentou no Brasil, né? Outra coisa que a gente tem de afirmações, vamos colocar assim, que o Carlos treinou com o Maeda, além dele, né, no caso, né? Porque isso é uma coisa que eu acho interessante, né? Independentemente de você discutir outras coisas, desde a primeira vez que você encontra o Carlos Gracie dando aula de jiu-jitsu, desde aquele dia ele fala que ele era no Maeda. Ele nunca sugeriu outro professor. Mas você tem pessoas que não são necessariamente ligadas à Academia Gracie ou aos irmãos Gracie diretamente, ou até às vezes foram desafetos deles no ringue e que conheceram o Maeda e que falam que os caras foram, não só o Carlos, mas algum outro irmão, eu não sei dizer quem, treinou também com o Maeda. Então, por exemplo, o Takeo Yano, que foi um lutador japonês que lutou contra os Gracie, por exemplo, o George, ele lutou contra o George, ele fala que o Takeo Yano, quando ele chegou no Brasil por um projeto da imigração japonesa que o Maeda era quem estava... Era um dos, vamos dizer assim, um dos organizadores ali desse projeto, porque ele conhecia a região tal, que é a colônia japonesa de Tomé Açu, que existe até hoje lá no Pará. E quando o Takeo Yano ele chegou no Brasil, ele não se adaptou ali e tal, como ele já vinha do judô, ele foi pedir ajuda para o Maeda. E aí o Maeda deixou ele dar aula na academia junto com ele. Então é um cara que, estava junto com o Maeda ali, conheceu o Maeda de perto, inclusive ele se muda para o Rio de Janeiro, porque tem uma oportunidade de virar professor na Marinha, professor de jiu-jitsu na Marinha, e ele compete com o Carlos Gracie pela vaga de professor, né?
E o Takeo Yano tem uma entrevista dele para um jornalista japonês, essa entrevista está em japonês, e que ele fala, quando ele conta sobre os Gracie, ele fala que os Gracie foram alunos do Maeda. Uhum. E ele, o cara conheceu o Maeda. Tem outro cara que era um capitão chamado... agora esqueci o primeiro nome dele, mas era Souto. Quando o Maeda morre, ele fala que o Maeda porque ele treinou uma época com o Maeda também, tem foto dele junto com o Maeda e tudo, e ele fala que o Maeda tinha um carinho muito grande pelos irmãos Gracie, tarará e tal. Então, se você junta essas evidências, cara, é difícil você dizer que o Carlos não treinou com o Maeda. O que teria de contestação com relação a isso? Tem um cara que era amigo do Carlos, que foi quem conseguiu emprego para ele em Belo Horizonte de professor de jiu-jitsu, chamado Donato Pires dos Reis. Eu ouvi falar. Esse cara foi para o Rio de Janeiro e ele, junto com o Carlos, montou a academia de jiu-jitsu, a primeira academia de jiu-jitsu lá no Flamengo. E o professor da academia, de fato, era o Carlos, né? O Donato, ele era mais o dono. Então, os professores eram o Carlos, o auxiliar era o George no início, depois o Hélio virou professor também e tal. Então, o Donato tem um momento que ele briga com o Carlos. E quando ele briga com o Carlos, ele fala que o Carlos nunca conheceu o Maeda, e que não sei o que lá e tal, no momento dessa discussão deles, né? Então, assim, cara, no final vamos dizer, um embate de narrativas, né? Tipo, o Donato falou que o Carlos não conheceu o Maeda. Aí o Takeo Yano falou que conheceu, o Luiz Souto falou que conheceu, o outro falou que conheceu. Tem uma reportagem de jornal que o Donato, isso no Pará ainda, como aluno o Maeda arbitrando uma luta do Donato contra um cara chamado Oscar Gracie. Então, é possível que esse Oscar Gracie fosse o Carlos Gracie, porque era normal os jornais errarem o nome das pessoas, principalmente uma criança que... Pô, o cara... Ninguém vai achar que o cara vai virar qualquer coisa, né? Eu sempre falo isso, né? O cara, no momento histórico, ele não sabe o que ele tá... Só lá na frente que alguém vai dar importância para aquilo, né? Então, é por isso que muitas coisas não se preservam, né? Então, é possível que seja o Carlos. Eu tenho um conhecido que ele disse que uma época ele conseguiu um recorte de jornal que tem lá uma turma do Maeda que tem o nome do Carlos. Só que ele nunca divulgou, né? Então, o problema é esse, né? Enquanto as pessoas não vão divulgando esses materiais, eu posso falar, mas aí as pessoas teriam que acreditar na minha palavra de que existe esse material ou não. Então, assim, eu acho que as evidências são muitas, assim, para dizer que o Carlos treinou com o Maeda, até porque não tem por que não ter treinado. E assim, as pessoas que falam que ele não treinou, que ele não conheceu, que ele não treinou, com quem ele teria treinado? Falam sobre isso ou não? Então, vão dizer que ele treinou com o Donato, por exemplo, que ele aprendeu com o Donato. Entendi. Entendeu? Que eu acho difícil, porque, por exemplo, quando ele assume a função de professor lá em Belo Horizonte, imagina, o Donato conseguiu um emprego e repassa para o Carlos, então significa que o Carlos já sabia você já sabia jiu-jitsu, né? Sim. Não faz sentido ele chamar um cara estranho, que ele conhecia, que, o cara não sabe nada, mas eu vou... É estranho, entendeu? Então, assim... eu já ouvi o pessoal falar porque é por conta da idade do Carlos também, mas, assim, eu acho que na época, sei lá, você pegar uma pessoa de 18 anos, já era um homem, né? Não, e assim, um pai de família, né? Hoje em dia, que sim, 18 mas anos. A gente acho que também tem a questão do que era o jiu-jitsu naquela época também, né? Também, claro, com certeza. A gente não pode imaginar que o jiu-jitsu era igual hoje em dia, assim, quanto tempo ele demorou, tipo assim, eu também não estou dizendo que o Carlos Savage ganhou uma faixa preta do Maeda, não é isso, entendeu? Ele aprendeu alguma coisa, alguns rudimentos que fossem o suficiente para ele dar uma aula para a polícia, por exemplo. Sim. É uma coisa assim... Para ser diferente já dos outros, né? Cara, era pouca gente que sabia jiu-jitsu naquela época, assim. Sim, com certeza. Principalmente fora da colônia japonesa, assim. E outra coisa, né, que aí o Carlos, ele aprendeu com o Maeda, tudo bem, mas depois ele continuou aprendendo, entendeu? Então ele fez curso de educação física. E é o que eu falei, tinha esse sistema de jiu-jitsu sendo criado pelo Exército, pela polícia, pela Escola de Educação Física do Exército, que ele era mais bem estruturado e que o Carlos conheceu também. Então, qualquer coisa que ele tenha aprendido com o Maeda, depois ele também vai aprender o que tinha nesse curso. E quando ele faz o curso de Educação Física, esse curso de Jiu-Jitsu fazia parte da disciplina de ataque e defesa do curso de Educação Física, então ele aprendeu lá também. Então eles continuam aprendendo, né? O próprio Geomori provavelmente deve ter ensinado uma coisa ou outra ali sobre luta de ringue para eles.
Cara, quando o Hélio Gracie conhece os japoneses aqui em São Paulo, ele mandava, tem um relato dele mandando uma carta pedindo pro cara, tipo, ele viu o cara executando seu Inage no campeonato e mandando uma carta pedindo pro cara ensinar só aquela técnica aqui para ele. Então os caras estavam sempre interessados em aprender coisas que funcionassem, entendeu? Uhum. Ou adicionar uma coisa de capoeira, coisa que eles aprendiam no ringue, levavam pessoas para treinar dentro da Academia Gracie com eles, para fazer tipo camp antes de treinamento, entendeu? Então os caras foram se atualizando o tempo inteiro, porque eram lutadores, né? Então no início da década de 1930 eles começam todos eles a lutar, o Hélio começa a lutar, o Jorge também já estava lutando, todos os irmãos viraram lutadores, né? E lutavam, cara, de kimono, sem kimono, ainda não era bem um vale tudo, porque boa parte das lutas era como se fosse um treino de taparia, assim, né, só com a mão aberta, né? Mas eles, cara, lutador, ele vai procurar o que funciona, entendeu? E o que ele achar que funciona, ele vai adicionar. Então o jiu-jitsu, talvez até na cabeça deles fosse mais uma filosofia de uma luta do que uma luta fechada, assim, que eles não pudessem mexer de qualquer maneira, né? E o jiu-jitsu é muito isso até hoje, né? Você vai adicionando, cara, e não precisa ser você, né? Outra pessoa adicionou lá no campeonato lá, fez um birimbolo, uma 50-50, não sei o que, e vai surgindo coisa, você vai adicionando, cara. Porque no próximo campeonato você quer ganhar do cara, e você não quer tomar aquele golpe. Então, assim, funcionava para eles também. Como eles não eram só professores, eram lutadores, eles foram adicionando tudo que eles encontravam, entendeu? E uma outra história que a gente sempre ouve, né, é a do Hélio, né, de ele ter aprendido olhando, né, que ele era muito, muito frágil, ele era doente e desmaiava, e não ia muito na aula e ficava assistindo o Carlos da aula, até que um dia chega um cara lá, o Carlos atrasado, e ele... O cara acho que do Banco do Brasil, né? Aí ele, não, eu passo para você, e o cara fala, vamos brincar aqui, o cara adorou a aula. Sim. Até que e assim, depois você vê vários documentos ali que o Hélio, na verdade, ele não era esse menininho assim que não podia fazer nada, né? Ele era do clube de remo lá, natação. Fazer natação, Então assim, até que ponto que é que eu falei antes, essa narrativa é bem legal, né? É muito bonita, né? Se for ver assim, é bem legal para você falar, nossa, o jiu-jitsu é foda mesmo, né? Mas até que ponto que isso que era assim, que não era, da onde veio isso, né? Acho que... Cara, assim, eu acho, assim, não tem como, assim, a gente nunca vai poder ter uma máquina do tempo para ir lá ver, né? Eu sei que o Hélio já contou essa história várias vezes. Morreu contando, assim, né? A única forma que eu consigo conceber, eu já falei isso uma vez, é que, tipo assim, ele ficava assistindo aquele curso de 30 e poucas aulas, ele viu aquelas liberações de punho, aquelas coisas que são bem simples, e aquilo ali que ele mostrou pro cara aquele dia. Porque se for luta de ringue, é impensável você imaginar o cara chegar para lutar e tal, não tem jeito. E além disso, a gente sabe que o Hélio treinava com o George, treinava com os irmãos e tal. Pode ser que algumas coisas sejam contadas no sentido de que o Carlos não sabia que ele estava treinando com os irmãos, por exemplo, ou algo nesse sentido. Mas eu acho que, cara, a não ser que fosse um negócio assim, cara, muito simples, sabe? Eu nunca ouvi que época foi isso também, né? Quantos anos ele tinha? Eu tenho muita dúvida. Eu tenho muita dúvida de quando foi isso aí, sabe? Eu não sei, porque o Hélio, na verdade, ele foi descobrir que o Carlos dava aula de jiu-jitsu muito tempo depois, né? Porque quando eles se mudaram para o Rio de Janeiro, depois o Carlos foi para Belo Horizonte para dar aula de jiu-jitsu. Depois foi para São Paulo, aí foi lutar com o João Moro em São Paulo. Só depois eles voltam para o Rio de Janeiro. E é aí que o Hélio meio que entra nessa história. Teve uma época que o Hélio foi meio abandonado, foi morar no Botafogo, tem todo um trecho de história assim, que até provavelmente outras pessoas vão saber contar melhor do que eu, mas assim, cara, o Hélio virou lutador aprendendo com os irmãos, entendeu? Principalmente com o Jorge e o Carlos. E depois ele acabou virando, vamos dizer assim, uma espécie de discípulo do Carlos, né? Porque foi o único entre os irmãos que, cara, seguia tudo que o Carlos dizia, enquanto os outros, o Jorge, os outros irmãos meio que disputavam aquela liderança do Carlos em alguns momentos, né? E foram se desgarrando, né? Então, na verdade, o que foi criado Porque, por exemplo, o Jorge, por uma época, por muito tempo as pessoas não falavam do Jorge, por exemplo. Porque o Jorge, ele foi muito mais um lutador do que um professor, vamos colocar assim. Sim. Então, ele gostava da vida de lutador, ele morou em um monte de cidade diferente, ele ensinou muita gente diferente,
Mas assim, cara, para você formar aquele seu aluno, que no futuro o cara vai, É porra, difícil. falar de você e, pô, entendeu? Uhum. Demanda um certo tempo, entendeu? Demanda um trabalho de Sim. professor mesmo. E você olha o Hélio Gracie, se você comparar o Hélio Gracie com o George, por exemplo, o George tem muito mais luta que o Hélio Gracie. Tem Uhum. muito mais luta, provavelmente era um lutador superior ao Hélio, né? Apesar de que os dois Uhum. nunca lutaram, né? Os jornais até pediam para ter uma luta dos dois, né? Porque na época os dois eram o top ali entre os brasileiros, né? Uhum. Mas o Hélio, ele tinha muito mais essa veia de professor, cara, se você for ver. Então ele sempre foi professor, era professor na década de 30 depois. Todo mundo, todos os irmãos foram para algum lugar e o Hélio estava no Rio de Janeiro ainda, montou depois a academia dentro do apartamento dele, depois foi o professor na academia lá da Rio Branco, quando eles montaram a academia da Rio Branco nos anos 50 e por aí vai. Então o Hélio tinha muito essa parada de estar dentro do tatame ensinando e mostrando e tal, e construindo no jiu-jitsu mesmo. Enquanto você olha o George, cara, tipo assim, ele passou a maior parte do tempo dele viajando de Viajando. um lugar para o outro. Aí às vezes dava aula para um cara, aí depois esse cara que ele deu aula aqui, ele foi embora, esse cara já virou aluno de outra pessoa, virou aluno de outra pessoa, e aí o cara já não fala mais do George, entendeu? Uhum. Então tem isso. Então por isso que eu acho que o Hélio acabou ficando mais conhecido, vamos dizer, depois, porque por causa vamos dizer, da tradição que a Academia Gracie conseguiu construir, né? Uhum. Mas o Jorge foi muito importante, por exemplo, para a formação do próprio Hélio Gracie como lutador, entendeu? Porque o Jorge era o principal lutador da família, cara. Assim, ali naquele período ali, o Jorge era o principal lutador da família Gracie. Mais velho também, né? Ele Hélio, né? era mais novo, né, do que o Carlos, mas ele era mais velho que o Hélio, E ele começou um pouco antes do Hélio também, né? A lutar no ringue, a fazer... Se eu não me engano, ele já antes ainda da formação dessa academia de jiu-jitsu, ele já participava de competição de boxe e tal, né? Então ele já chegou e assim, o George acabou ficando muito amigo desses lutadores japoneses, né? Começou a gostar muito dessa vida de lutador profissional. Uhum. Que acaba levando o cara, como eu falei, a se deslocar demais. E também a querer ganhar o dinheiro pela bolsa da luta, né? Uhum. E aí vem muito daquelas coisas de falar que, por exemplo, sei lá, que o cara foi fazer uma luta de marmelada, ou que fez uma luta que não era para valer, né? Isso eu ouvi bastante já também do George, né? Que o Carlos era contra isso também. Porque assim, cara, no início, isso é uma coisa interessante que é meio contexto brasileiro, né? Lá atrás, quando os caras viam aquelas lutas meio combinadas do pessoal dos Estados Unidos, né, cara? Não tinha televisão assim, né? O pessoal ia no cinema e via aqueles cinejornais, e aí os caras viram a luta, achavam que tudo era de verdade. Sim. Então a coisa se construiu aqui no Brasil no início como se fosse de verdade. Até alguns lutadores vinham aqui de fora e os caras meio se surpreendiam. Porque, caramba, os caras acham que isso é real. Porque isso, na verdade, foi um artifício que os caras começaram lá, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, que era onde tinha um cenário muito forte de luta profissional de wrestling, que, tipo assim, cara, pô, você ganha pra ser lutador profissional. Pô, se a gente luta pra valer aqui mesmo e tal, cara, a gente vai sair arrebentado. Quando que a gente vai lutar de novo pra ganhar um dinheiro, cara? Vai ser muito difícil. Pô, luta esse mês, dependendo da lesão que o cara tem, bicho. Então, eles falam, não, a gente combina antes, faz a coisa parecendo que vale mesmo e aí a gente vai ter mais lutas durante o ano e vai ganhar mais dinheiro. Então, essa é a ideia disso aí, né? Só que ali no início, quando os Gracie começam a lutar, tem alguns caras que tem muita retórica de lutador, né, cara? Que a gente vê às vezes no UFC, né? O cara xingando o outro, falando que vai fazer isso e aquilo, não sei o que lá, né? Às vezes as pessoas falam muito assim o Hélio Gracie falava isso de tal luta, ou não sei o quê, mas, cara, para mim eles se construíram nesse ambiente, cara, de luta profissional que tinha muito disso. Sim. De construir essa narrativa de antagonismo, de você desmerecer o cara para o cara te atacar de volta e tal. E assim como eles atacavam algumas pessoas atacavam ele de volta, né? Então, essa coisa de você falar que o outro está fazendo marmelada no início da década de 1930, até ali por aquele período que eles eram lutadores, era como você tá xingando o cara, pro Carlos e pro Hélio, principalmente, entendeu? De falar que a luta foi de mentira, que o cara ganhou, mas a luta foi de mentira, entendeu? Só que, analisando caso a caso, às vezes a gente encontra uma luta ou outra, eu não tô dizendo do Hélio, no caso necessariamente, que, cara, assim, tem tudo para ser uma luta de
de mentira, entendeu? Uhum. Assim, combinado de mentira, uma luta combinada, né? E não só quando eles lutavam, quando alguém lutava, tipo assim, luta livre americana, que eles chamavam, tipo vale tudo, assim, mas, por exemplo, até jiu-jitsu, entendeu? Teve um cara que chamava Masago Ishii, que ele era um lutador de sumô lá em Tóquio, ele veio para o Brasil para lutar, para ser lutador, né, profissional. E ele era faixa preta de judô, ele conheceu o Takeo Yano, que eu já falei aqui. E, cara, ele luta com o Takeo Yano e ele vence o Takeo Yano. Porque a Federação de Pugilismo pede que, como ele veio de fora, ninguém nunca viu ele lutando, a gente vai fazer um teste de suficiência técnica para ver se ele pode ser lutador aqui. Faz essa luta contra o Takeo Yano e ele ganha o Takeo Yano. E depois ele vai lutar contra o Hélio Gracie, cara. Cara, o Hélio Gracie ganha dele de uma maneira tão fácil que o cara é suspenso por deficiência técnica logo na sequência. Só que aí, cara, você pega e olha o Takeo Yano, quem era como lutador, cara. As lutas que ele fez contra o George, com todos esses caras. Aí você, pra mim, cara, é muito claro que quando ele lutou contra esse outro cara, eles combinaram a vitória do cara para poder dar pro cara poder começar a lutar e tal, entendeu? Então, assim, isso existia, entendeu? Isso existia de maneira geral. E todo mundo que estava de uma maneira ligado com essa parte de entretenimento, de luta como entretenimento, com bolsa, com ganhar dinheiro, era um recurso para você ter várias lutas e sem se machucar muito e poder sobreviver disso. Fazer um dinheiro. A impressão que eu tenho é que como o Carlos e o Hélio, eles viviam como professores de jiu-jitsu e aquela parte de luta era uma parte, vamos dizer, acessória, vamos dizer, né, para eles. Então, eles levavam isso muito a sério, que as lutas tinham que ser para valer e tal, não sei o quê. Então, você vê que essa retórica ela acontece por muito tempo com o Carlos e o Hélio, né? E também não admitiam que ninguém falasse mal do jiu-jitsu, né? Se alguém fosse no jornal falar que a modalidade dele era melhor, os caras ou iam invadir a academia do cara, ou ia chamar o cara para lutar no ringue, ou para qualquer coisa, porque eram coisas que eu acho que estavam no imaginário deles como lutadores ali, que se construiu ali em 1930, né? Que é uma coisa que é difícil de imaginar, porque a gente conhece muita coisa, por exemplo, do Hélio, da década de 50, quando ele já tinha se aposentado. Ele lutou contra o Kimura, ele estava aposentado, tinha uns 8 anos, sei lá. O Hélio Gracie, vamos dizer, no Prime ali e tal, é década de 1930. E aí a gente não tem vídeo, não tem quase nada assim para ver. Tem pouca informação, né? Assim, até tem as informações das lutas nos jornais, mas você não consegue ver o que aconteceu. Até depois o Carson, acho que segue essa mesma linha ali, né? De defender o jiu-jitsu, de ter que ser para valer, né? O Carson ele assumiu o lugar do Hélio, né, cara? Do Hélio, né? Ele assumiu o lugar do Hélio. Ele começa a lutar aí, acho que foi 53, ele luta contra o Cirandinha. Aí 54 ou 55 é contra o Passarito. Depois ele assume ali a luta contra o Valdemar, que o Hélio perdeu, 55. E vai indo como lutador ali, acho que até 65 ele tá lutando, né? Ali 59 tem aquele primeiro Heróis do Ringue lá que o Hélio Gracie cria lá 59, que vai até 62, eu acho que o João Roberto Barreto lutava. Que ali é um pouco a formação, um pouco dessa nossa ideia de vale tudo, um pouco. Do vale tudo, né? Porque, como eu falei, né, lá atrás, muita coisa que a gente pensa do Hélio Gracie e tal, lutando como se fosse vale tudo, os caras lutavam de palma da mão aberta, tinha algumas regras e tal. E ali nos anos 50, 60, eu lembro que o Carson, quando ele vai lutar contra algum desses caras, ele já começa a pedir que tenha soco reto, que tenha alguns golpes que antes os caras proibiam, né? E esse primeiro Herói do Ringue ali em 62, se eu não me engano, ele para de ser transmitido porque tem algum problema lá acho que o João Alberto quebra o braço de um cara na transmissão ao vivo, sei lá, não lembro se era ao vivo, mas enfim. Tinha muito uma coisa de tipo assim, a gente tá falando do negócio das lutas combinadas por um lado pelo lance da grana, né? Mas tinha uma outra coisa que era você ter uma violência controlada, né? Sim, Porque se o governo achasse que a coisa era muito violenta, eles baniam a prática. Então tinha esse lado também, né? Gustavo, acho que a gente poderia marcar um outro dia para falar sobre as lutas, cara. Eu acho legal aí essa parte falar um pouco das lutas do Hélio, né? Até do George, depois já começar a ir pro lado do Carson ali. Falar sobre as lutas ali que tem documentada, né, cara? A história com o Valdemar, que eu acho bem interessante também, né? O Valdemar ali de aluno vira um adversário, né? E vão marcar para a gente falar sobre as lutas depois? Aí Pode ser, a gente faz essa parte como uma história do jiu-jitsu aí
mais essas dúvidas que a galera tem aí, né? Essas histórias ali que não sabem muito bem, e depois a gente faz um de luta. Cara, eu gostaria de te agradecer aí por esse tempinho, né? Bem legal. Eu que agradeço. Quando você quiser, fez o outro podcast ali, eu mostrei pra galera da academia, pô, o cara conhece demais. Eu falei, não, eu vou fazer um com ele. A ideia era fazer, eu até falei com você, né? A ideia era fazer pessoalmente, né? Mas a gente vai fazer também, vamos marcar para fazer, mas sim, por enquanto a gente vai quebrando o galho online ali. Obrigado mesmo, cara. Obrigado pelo seu tempo aí, obrigado pelas histórias aí, por todo o seu conhecimento. E é isso. Nada, eu que agradeço. Eu que agradeço. Só chamar. Fechou. Fica para a próxima, então. Aí a gente fala sobre as lutas. Beleza? Beleza. Valeu, Gustavo. Valeu. Abraço. Abraço.